Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem nossa hoje tem como título 7 virtudes do vencedor. Nós sabemos que nas fronteiras da terra prometida, Deus ordenou que se separasse um representante de cada tribo para espiar a terra. Eis o que lhes ordenou Moisés. Vamos abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 13, inicialmente do 17 ao 20 e depois do 25 a 28, que diz assim: Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou infértil, ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Depois, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes a conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Até aí. O que nós podemos aprender com este relatório? Em primeiro lugar, os espias reconheceram as excelências da terra. Realmente, Canaã era uma terra que mana leite e mel. Não obstante, deixaram-se levar pelas aparentes dificuldades que presenciaram nesta mesma terra. E assim, apresentaram um relatório negativo ao povo. Relataram que em Canaã havia gente forte e grande, e os israelitas, diante dessa gente, não passavam de gafanhotos. Eles se referiam aos filhos de Anak, os homens mais altos daquela época. Mas nós vemos em seguida a coragem de Caleb. Números 13, versículos 30 a 33, diz assim: Então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Até aí. Embora Caleb tivesse se manifestado corajosamente, os israelitas preferiram acreditar no relatório dos espias que haviam se intimidado diante dos gigantes que habitavam em Canaã. Depois, no capítulo 14 do livro de Números, vemos que a congregação, agora completamente transtornada, chegou inclusive a sugerir o apedrejamento de Moisés e Arão. Isso nós vemos nos versículos 10 a 12 de Números 14, que diz assim: Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E Moisés interveio e Israel
foi poupado. Nós vemos em seguida, nos versículos 20 a 24, de Números 14, o seguinte: tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Meus irmãos, minhas irmãs, eram 12 os espias. 10 deles, porém, voltaram arrasados, dizendo que realmente a terra era muito boa. Era uma terra que manava leite e mel. Mas apesar disso, nela havia gigantes. E por causa disso, jamais puderam pisar em Canaã. Por causa daquele relatório negativo, imaginem o que aconteceu. Havia 3 milhões de pessoas, a metade dos quais eram crianças. Sobra, pois, 1,5 milhão de adultos, dos quais 750 mil eram mulheres. Os outros 750 mil eram homens de 20 anos para cima. Como enviados de Deus, eles não poderiam ter trazido a má notícia. As dificuldades para os que andam com Deus, na verdade, são oportunidades. E quantos estão sofrendo por pregar e dar ouvidos à má notícia? 2 espias voltaram trazendo, contudo, a boa notícia: Josué e Calebe. Mas nós vamos examinar Calebe e veremos que ele possuía as 7 virtudes do vencedor. Qual é a primeira virtude de Calebe? Separação. O versículo 24 de Números 14, primeira parte, diz: porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito. O que significa isso? Calebe era um homem separado. Ele tinha outro espírito. Ele acreditava firmemente na palavra de Deus. Olhando para o que aconteceu ao seu povo, Calebe ficou revoltado. Ele não se conformou com aquela situação e por isso foi elogiado por Deus. Porque o Senhor viu nele um outro espírito. E nós também hoje precisamos desse mesmo espírito, para não sermos subvertidos pelo mundo. Em 2 Coríntios 6, do versículos 14 a 18, Jesus mostra qual deve ser a nossa atitude diante do mundo. Está escrito: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que tudo isso significa? Significa que o Senhor nos exorta a que não nos prendamos em julgo desigual com os incrédulos. Somente os que praticam a palavra de Deus são realmente de Deus. E se você é de Jesus e o serve fielmente, então está sob as bênçãos de Deus. Qual foi a segunda virtude de Calebe? Foi a perseverança. Na segunda parte de Números 14 está escrito: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me,
eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aí nós vemos que em todas as circunstâncias, Caleb seguiu fielmente ao Senhor, mostrando-se perseverante. Sabe por quê? Porque ele não se deixava abater pela elevada estatura dos filhos de Anak. Ele sabia que o Senhor era maior do que todos eles juntos. Caleb não aceitou aquela situação. Firmado nas promessas divinas, ele tinha certeza absoluta de que aqueles gigantes seriam derrotados e os israelitas tomariam posse completa de todas as bênçãos que o Senhor havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Enfim, Caleb era um homem perseverante. E hoje em dia, por falta de perseverança, muitos cristãos deixam de receber as suas bênçãos. Mas se nós temos a palavra de Deus, devemos ficar firmes. Jamais devemos abaixar a cabeça. Ainda que sempre sejamos odiados por todos, haveremos de assumir integralmente o que o Senhor tem reservado para nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 22, está escrito: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Isso significa que com perseverança conseguiremos vencer todas as astutas ciladas do diabo e garantir a posse da bênção. A terceira virtude de Caleb era a coragem. Realmente, ele era um homem corajoso. Quando os hebreus se deixaram amedrontar pelo relatório pessimista, Caleb levantou-se e fez calar o povo perante Moisés. Ele enfrentou aquela multidão enraivecida, violenta e indócil. Em Josué 1,9 está escrito: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus nos diz para não temer, para nós não nos espantarmos com nada. Devemos ser corajosos. Onde quer que nós estejamos, devemos nos apegar com o Senhor e agir com determinação. A quarta virtude de Caleb era a prontidão. Sabe por quê? Porque ele era um homem preparado para executar a obra de Deus. Veja que em Números 13:30 está escrito: então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja que Caleb não pediu que o povo orasse ou jejuasse, mas que subisse e derrotasse os filhos de Anak. Ele queria que todos se mostrassem dispostos e prontos para o combate. Infelizmente, há muitos filhos de Deus que hoje em dia não se encontram prontos para o combate. E aproveitando esse descuido, vem o inimigo e os domina com facilidade. Temos que estar atentos e prontos para debelar todos os ataques do diabo e para cair por terra todas as suas investidas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está escrito: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A ordem agora, meu irmão e minha irmã, é apresentar-se a Deus. Mas que maneira devemos nos apresentar diante do Senhor? Em primeiro lugar, preparados como obreiros que não tememos e não nos envergonhamos de nada. E para que sejamos bem-sucedidos em nossa carreira cristã, é necessário que venhamos viver toda a palavra de Deus. E se em nós houver algum pecado, devemos pedir a Ele o perdão. É importante lembrar que o perdão, como qualquer outra bênção, só será recebido se o penitente, após confessar o seu pecado,
crer que o Senhor o perdoou e abandoná-lo. Toda oração que não for seguida do crer será uma oração perdida. E após ter certeza que não existe nada que nos separa do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso, nós devemos apresentar-nos a Ele aprovado. Aqueles que manejam bem a palavra da verdade são os que vencem todas as batalhas. Eles não procuram desculpas para se justificarem diante de Deus, porque foram justificados em Jesus. A quinta virtude de Caleb era a confiança. Ele era um homem de fé. Ele tinha confiança nas promessas do Senhor. Veja, em Números 13, 30, novamente, está escrito: então Caleb fez calar ao povo perante Moisés e Arão, e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele não disse: quem sabe nós vamos conseguir. Caleb tinha convicção absoluta nas providências divinas. E por isso ele passou a animar o povo para que se preparasse para o combate. Porque para ele só interessava a vitória, porque a palavra derrota não existia em seu dicionário. E nós também não devemos ficar tentando para ver o que acontece, porque não vai acontecer nada. Temos que partir para o combate agora mesmo. Temos que nos agarrar às promessas de Cristo e tomar posse da terra que mana leite e mel. Temos que agir com fé e determinação. Veja bem o que diz Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Viva pela fé. Assuma a sua bênção pela fé. Não recue jamais, pois se você o fizer, a alma do Senhor não terá prazer em você. Quando Jesus venceu o diabo, ele o fez por nós. Não há nada que tenha ficado para ser terminado depois. A derrota do inimigo foi total e a vitória de Jesus foi completa. Ele faz tudo isso por nós, de modo que agora somos considerados pelo Pai como vencedores, ou melhor, mais do que vencedores. E não assumir o que a palavra declara ser nosso significa falta de confiança no Senhor. Então eu te digo, anime-se no Senhor e fique confiante na fidelidade daquele que é a verdade e tome posse daquilo que é seu. A sexta virtude de Caleb era ser paciente na perseguição. Caleb sabia enfrentar a perseguição. E diz a palavra de Deus que todos os que querem andar piamente sofrerão perseguições. Infelizmente, muitos servos de Deus não entendem isto. Eis porque muitos cristãos saem correndo do diabo ao menor sinal de perseguição. Não tenha medo das perseguições, mas as enfrente em nome de Jesus. Nós já vimos que Caleb fez calar todo o povo. Em Números 14, 10 está escrito: apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Temos que deixar de ser covardes. Se Deus nos der o prazer de morrer pela sua obra, haveremos de glorificá-lo por isso. É melhor morrer por amor a Cristo do que morrer de alguma enfermidade ou debaixo de um carro na rua ou na estrada. Se quiserem nos perseguir, que nos persigam, mas não nos acovardemos. O Senhor diz em Mateus 5, versículos 11 a 12. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós.
regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tomemos o exemplo de Estevão, que, embora apedrejado, glorificou o Senhor Jesus Cristo. Em muitos lugares do mundo, os cristãos são sistematicamente perseguidos por causa da sua fé e não a renegam, perseveram até o fim. Temos que ter uma fé bem desenvolvida no Senhor. Se Ele nos permite passar por certa situação, vamos aceitá-la fielmente. E sem sairmos da palavra, enfrentemos a provação, sabendo que dele, o justo juiz, haveremos de receber a nossa recompensa. Seja no trabalho, na vizinhança, na escola ou em qualquer lugar, sirva a Cristo. Se o diabo se levantar contra você, amarre-o em nome de Jesus. Se o inimigo quiser trazer qualquer mal, insinuando ser isto a sua cruz, não aceite. O Senhor já sofreu em seu lugar. A sétima virtude de Caleb foi saber apoderar-se da bênção. Este foi um discípulo que realmente soube tomar posse das suas bênçãos. E não são todos os cristãos hoje em dia que sabem se apossar daquilo que o Senhor Jesus lhes coloca à disposição. No versículo 24 de Números 14 está escrito: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Caleb ouviu essas promessas dos lábios de Deus. Moisés a repetiu a ele e, por sua vez, ele tomou posse da bênção. Ele segurou a promessa e não mais a largou. Em Números 32, nos versículos 11 a 12 está escrito: certamente os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porque perseveraram em seguir ao Senhor. Quando aqueles espias incrédulos deram aquela má notícia ao povo, Deus ficou muito magoado. E em consequência daquela rebelião, ele disse que os israelitas de 20 anos para cima não entrariam naquela terra que por juramento havia sido prometida aos patriarcas. Os filhos de Israel poderiam chegar rapidamente a Canaã, mas em razão das suas muitas rebeliões, foram obrigados a peregrinar pelo deserto por 40 anos, até que o último incrédulo morresse. Os espias incrédulos morreram em virtude de uma peste. Os outros incrédulos, que acreditaram na má notícia, morreram de velhice. Nesses 40 anos, Deus operava milagres diariamente. Preservava as roupas dos israelitas, os sapatos e a saúde. E quando os incrédulos morreram, os israelitas puderam, enfim, tomar posse da terra que manava leite e mel. Toda aquela geração morreu, exceto Caleb e Josué, pois eles acreditaram firmemente nas promessas divinas. Agora veja como Caleb tomou posse da sua bênção. Se nós lermos Josué capítulo 14, veremos que os israelitas, após entrarem na terra prometida, começaram a se apropriar dos seus lotes. E vamos ver o caso particular de Caleb, que está lá em Josué 14, nos versículos 6 a 15, que diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém,
perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal qual há agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Veja, meu irmão e minha irmã, Calebe soube reivindicar a sua bênção. Hoje em dia há muitos cristãos chupando o dedo, porque não sabem determinar as bênçãos que o Senhor já colocou à sua disposição. Pare de ficar dizendo que não há jeito. Há jeito sim. E você comece a agir como Calebe e tome posse da bênção imediatamente. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3, 21, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai ao seu trono. Deus não quer que vivamos derrotados. Ele quer que em todas as coisas sejamos vencedores. Então eu lhe pergunto, o que lhe resta fazer? Vença todos os obstáculos e sente-se no trono com o Senhor Jesus Cristo. Também em Apocalipse 2,17 está escrito: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Tornando-se vencedor, todas as coisas preparadas por Cristo, desde a mais remota eternidade, serão suas. Então eu pergunto a você, que coisas serão suas? As bênçãos, as promessas, as alianças e os concertos. Afirmou o Senhor certa vez que ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 13. Não aceite a derrota. Levante a cabeça e tome posse de todas as bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Olhe o exemplo de Calebe. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está triste conosco, não temos capacidade para derrotar mal algum. Mas quando Ele está alegre conosco, temos a força necessária para derrotar o diabo e reivindicar a bênção. Repita comigo. É hora de tomar posse da minha bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui perante o Senhor, Pai, porque olhamos agora o exemplo de Calebe, que mesmo diante daquilo que via, ele não se apavorou, não se desesperou com as dificuldades, com as aparências, porque ele sabia que o Senhor iria prevalecer em relação aos habitantes daquela terra, que eram os anaquins, os gigantes. Por isso, ele depositou
toda a confiança em ti, perseverou em seguir ao Senhor, e em razão disso, ele tomou posse da bênção que o Senhor havia lhe prometido, mesmo já com idade avançada, já com 85 anos. E nós estamos aqui para te pedir, Senhor, que nada, absolutamente nada, nos tire do alvo, da visão do Senhor, porque nós, neste momento, reivindicamos a nossa bênção, as nossas promessas, sabemos que fiel é o que prometeu. E no dia que se chama hoje, nós recebemos pela fé tudo aquilo que o Senhor já colocou à nossa disposição. Por isso, nesta manhã, eu louvo e agradeço a você, meu irmão e minha irmã, e peço que você reflita sobre o exemplo desse homem chamado Caleb, que em nenhum momento desistiu de seguir a Deus. E nós também estamos aqui para que você persevere em seguir ao Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que se apresente a você. E como ministra da palavra de Deus, eu profetizo na sua vida todas as sortes e bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia.